Bem-vindo ao canal Escrituras Divinas. Hoje nosso vídeo é sobre a análise abrangente do Novo Testamento. Este vídeo minuciosamente destrincha o intricado desenho literário que perpassa toda a extensão do Novo Testamento e explora meticulosamente como esta continuação da narrativa das Escrituras hebraicas influencia a compreensão da fé cristã. A análise começa por desvelar as conexões intrincadas entre o Antigo e o Novo Testamento, revelando a profunda intertextualidade que permeia as Escrituras Sagradas. À medida que avançamos, mergulhamos nas nuances literárias, desenterrando metáforas, simbolismos e estruturas que permeiam o Novo Testamento. Aprofundando ainda mais, examinamos como os autores do Novo Testamento moldam suas mensagens para atender a uma audiência com amplo conhecimento prévio das Escrituras hebraicas, destacando a riqueza teológica e hermenêutica que sustenta cada palavra. Este vídeo é um recurso essencial para acadêmicos e estudiosos que buscam uma compreensão profunda e analítica do Novo Testamento, desvendando camadas de significado que escapam à superfície. O Novo Testamento, uma análise aprofundada. Quando exploramos as páginas de uma Bíblia, notamos imediatamente a divisão em duas grandes coleções, o Antigo e o Novo Testamento. A palavra testamento aqui denota uma aliança, e é precisamente isso que essas coleções representam, uma exploração épica e intrincada da aliança de Deus tanto com Israel quanto com toda a humanidade. O Antigo Testamento, conhecido como Tanakh na tradição judaica, é uma compilação unificada de 39 textos israelitas que foram escritos ao longo de mais de 1000 anos. Em contraste, os 27 livros do Novo Testamento emergiram em um intervalo de apenas 30 a 40 anos e foram todos produzidos pela primeira geração de seguidores de Jesus. O processo de coleta desses textos por comunidades cristãs remonta a muito tempo atrás, quando eles foram associados ao Antigo Testamento como parte de uma narrativa unificada que apontava para Jesus. O Novo Testamento se inicia com 4 narrativas conhecidas como os Evangelhos, que detalham a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré, proclamando as boas novas. Estas narrativas são seguidas por uma quinta, intitulada Atos dos Apóstolos, na qual o Jesus ressurreto comissiona os apóstolos, termo que significa os enviados. Esses apóstolos são eleitos como representantes de Jesus, encarregados de disseminar as boas novas por todo o mundo antigo. Após os Atos, encontramos uma coleção de cartas escritas pelos apóstolos, destinadas a fornecer ensinamentos e orientações às comunidades locais de seguidores de Jesus, conhecidas como igrejas. Essa análise aprofundada destaca a complexidade e a riqueza das Escrituras do Novo Testamento. Para o leitor avançado, que já possui um amplo conhecimento prévio das escrituras hebraicas e do contexto histórico, esta exploração proporciona uma compreensão mais profunda e analítica das origens e da mensagem do Novo Testamento, revelando as ligações intrincadas entre os dois testamentos e a significativa influência que esses textos exerceram sobre a fé cristã. Explorando as cartas do apóstolo Paulo e sua relevância no contexto bíblico. Dentro do cânon do Novo Testamento, encontramos um conjunto notável de 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. No entanto, essas cartas não estão dispostas em ordem cronológica de escrita, mas sim em uma ordem descendente em termos de extensão. Além dessas, há a Carta aos Hebreus, cuja autoria é acreditada a uma pequena e menos conhecida associação de apóstolos. A sequência prossegue com as cartas de Tiago, Judas, Pedro e João, entre as quais 2 eram irmãos de Jesus, e 2 estavam entre seus discípulos mais próximos. O último livro do Novo Testamento é o Apocalipse, uma carta profética endereçada a 7 igrejas que oferece uma palavra desafiadora e, ao mesmo tempo, reconfortante para todos os seguidores de Jesus. A compreensão completa dessas cartas requer um conhecimento prévio abrangente das Escrituras e de seu contexto histórico. Elas não apenas contribuem para a teologia cristã, mas também estabelecem conexões essenciais com o Antigo Testamento, formando uma narrativa coesa. Podemos abordar o cânon bíblico como uma narrativa épica com vários atos. O Velho Testamento constitui o primeiro ato, apresentando as ações iniciais que estabelecem o pano de fundo necessário para compreender a trama subsequente.
Os temas centrais e a progressão da história estão dispostos em padrões que se desdobram no Novo Testamento, culminando na revelação de Jesus Cristo. No primeiro ato, Deus cria um jardim-santuário para a humanidade, destinada a ser sua aliada, governando o mundo em harmonia com ele. No entanto, a humanidade cai em tentação e se rebela contra a sabedoria divina, resultando em seu exílio para um deserto marcado pela autodestruição e conflitos humanos. A construção de cidades só aumenta o egoísmo e a opressão, levando à ascensão da Grande Babilônia. No entanto, Deus, em sua compaixão, inicia um plano de resgate, prometendo a vinda de um novo ser humano que erradicará o mal que levou à autodestruição. Essa narrativa complexa estabelece as bases para a compreensão das cartas do apóstolo Paulo e do restante do Novo Testamento, demonstrando como esses textos se conectam e convergem para a revelação de Jesus como o cumprimento dessa promessa divina de redenção. A relação entre Deus e Israel. Prosseguindo nossa análise da narrativa bíblica, chegamos ao segundo ato, que se concentra na relação entre Deus e Israel. Este ato desenvolve e amplia os temas e padrões estabelecidos no primeiro ato. Deus convoca uma nova humanidade, representada por Abraão, Sara e seus descendentes, os israelitas, retirando-os da Babilônia e conduzindo-os a uma terra semelhante a um jardim. A promessa divina é que, por meio deles, a bênção de Deus será restaurada para todas as nações, apresentando os elementos cruciais do novo começo que a humanidade aguarda. No entanto, os israelitas repetem os erros da humanidade anterior, rebelando-se contra Deus e construindo cidades marcadas pela violência, o que culmina em seu exílio na Babilônia. Ainda assim, Deus mantém sua promessa de que um novo ser humano surgirá da linhagem de Abraão. Este será um rei sacerdote incumbido de resgatar tanto Israel quanto a humanidade, restaurando a bênção divina ao mundo. É intrigante notar como esses dois atos seguem um padrão semelhante, com o segundo ato sendo uma versão mais elaborada e tumultuada do primeiro. Juntos, eles exploram a trágica condição humana, ao mesmo tempo que evidenciam a promessa divina que será mais profundamente desenvolvida no próximo ato, os profetas e poetas do Antigo Testamento. Os profetas, por sua vez, acusam Israel e todas as nações de seu pecado, prenunciando o dia do Senhor, quando Deus mesmo virá para libertar o mundo da Babilônia. Isso será realizado por meio de um sacerdote real prometido, que sofrerá como um servo e morrerá pelos pecados de Israel e da humanidade, apenas para ser exaltado como rei sobre as nações. Ele convocará outros a deixar a Babilônia e se unir ao povo da nova aliança, que governará em parceria com Deus em uma nova Jerusalém, simbolizando uma nova criação. Assim, o Antigo Testamento conclui com a expectativa de um novo ato na história. Quando nos voltamos para o Novo Testamento, percebemos que a mesma narrativa é continuada e aprofundada em Jesus, que cumpre as promessas e expectativas apresentadas anteriormente. Este entendimento requer um amplo conhecimento prévio das Escrituras e seu contexto histórico, permitindo que o leitor avançado aprecie a riqueza e a complexidade dessa narrativa que perpassa toda a Bíblia. Explorando a complexidade da missão de Jesus nos Evangelhos. Aprofundando nossa análise, examinamos agora os 4 relatos do Evangelho, que apresentam Jesus de Nazaré sob múltiplas dimensões. Ele é retratado como o filho prometido de Abraão, destinado a restaurar a bênção divina para todas as nações. Além disso, Jesus é descrito como um novo tipo de ser humano, cuja missão é derrotar o mal, restaurar a humanidade e restabelecer sua parceria com Deus. A figura de Jesus transcende as fronteiras da humanidade convencional. Ele anuncia a chegada do reino prometido por Deus e age como Rei Divino de Israel, embora prefira se autodenominar o Filho do Homem, indicando sua função como servo. Os evangelhos afirmam que, em Jesus, o Deus de Israel se tornou o israelita fiel e o verdadeiro modelo humano, representando o ideal que todos deveriam seguir, mas que a humanidade, muitas vezes, negligencia. A missão de Jesus consistia em enfrentar o mal profundo que se esconde por trás das falhas humanas, que nos arrastam para o egoísmo, a violência e a morte. No entanto, como alguém derrota esse tipo de mal? Surpreendentemente, os evangelhos revelam que Jesus superou o mal permitindo que ele o destruísse. Isso ocorreu em seu trono paradoxal, a cruz,
onde Jesus sacrificou sua vida pelo mal e pelos pecados da humanidade. Nesse ato redentor, ele demonstrou a centralidade de princípios como a não-violência, o perdão e o amor abnegado, que emergiram como as forças mais poderosas do universo. A mensagem transmitida é que o amor de Deus por seu mundo supera a influência do mal e a inevitabilidade da morte. Como resultado, Jesus ressuscitou para uma nova vida, tornando-se o protótipo de uma nova humanidade, capaz de se elevar acima das amarras do pecado e da destruição. Compreender essa complexidade requer um amplo conhecimento prévio das Escrituras e de seu contexto histórico, bem como uma apreciação profunda das nuances teológicas e filosóficas contidas nos Evangelhos. A narrativa de Jesus transcende os limites da mera história religiosa, explorando temas universais de redenção e renovação que continuam a ressoar através dos séculos. O papel de Atos e das Cartas dos Apóstolos. Continuando nossa análise da narrativa bíblica, chegamos à história de Atos. Neste ponto, Deus, por meio do Espírito Santo, capacita os seguidores de Jesus a disseminar sua mensagem de vida e amor por todo o mundo. Eles convidam as pessoas a abandonarem sua antiga identidade e a se integrarem à comunidade multiétnica de seguidores de Jesus, representando a nova humanidade. É crucial compreender o contexto das cartas dos apóstolos dentro dessa narrativa. Nesse estágio, os apóstolos se dirigem às primeiras comunidades cristãs, explicando como as boas novas sobre o Rei Jesus ressuscitado têm o poder de transformar a história e remodelar todos os aspectos da vida. Eles recorrem constantemente às histórias do Antigo Testamento e às narrativas de Jesus para ilustrar como as vidas individuais podem ser interpretadas como partes integrantes da grande narrativa bíblica. Essas cartas dos apóstolos também nos revelam uma realidade fundamental: toda a humanidade, em certo sentido, se encontra em um exílio babilônico. Similarmente, todos estão sujeitos a diferentes formas de escravidão, muitas vezes representadas como a escravidão egípcia do egoísmo e do pecado. A morte parece ser o destino inelutável da velha humanidade. No entanto, a ressurreição de Jesus abre as portas para um futuro completamente novo, inaugurando uma nova era. Aqui e agora, apesar da presença da atual era maligna, a ação de Jesus e do Espírito Santo estabelece os alicerces de uma nova criação. A compreensão desse aspecto da narrativa requer um profundo conhecimento prévio das Escrituras, bem como um entendimento avançado da teologia e da filosofia subjacentes à mensagem cristã. A narrativa transcende a simples história religiosa, oferecendo uma perspectiva complexa sobre a redenção, a transformação e a esperança que ressoa através dos séculos. Compreendendo a mensagem do Apocalipse e o papel transformador do Novo Testamento. Neste estágio final da nossa análise, dirigimos nossa atenção ao livro do Apocalipse, onde a complexa narrativa bíblica atinge seu ápice por meio de poderosos simbolismos e imagens. O Apocalipse apresenta Jesus como um cordeiro sacrificado, cuja exaltação o coroa como soberano divino do universo. Ele lidera seu povo para fora da escravidão e do exílio babilônico, simbolizando a libertação das forças que mantêm a humanidade cativa. O caminho para essa liberdade muitas vezes envolve resistir às influências corruptas da Babilônia, e os seguidores de Jesus podem até enfrentar o sofrimento em unidade com seu líder crucificado. No entanto, a ressurreição de Jesus é o ponto focal, indicando que mesmo a morte não pode deter o surgimento da nova criação. O Apocalipse descreve a Nova Jerusalém como um templo-jardim, o verdadeiro lar da humanidade após um longo período de exílio. Esta imagem representa a realização do destino final da humanidade em comunhão com Deus. Na conclusão da Bíblia, céu e terra se unem, e os novos seres humanos assumem as responsabilidades designadas originalmente na primeira página das Escrituras: governar o mundo juntos no amor e no poder de Deus. O Novo Testamento, composto por uma notável coleção de documentos, representa o testemunho dos apóstolos que apontam para a ressurreição de Jesus. Essas palavras humanas, impulsionadas pelo Espírito de Deus, proclamam uma mensagem divina de esperança que ecoa do primeiro século até o século XXI. Cada livro do Novo Testamento desvela como Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo, está guiando o mundo em direção ao seu propósito final, uma criação renovada e restaurada.
O desfecho da história bíblica marca, na verdade, o início de uma nova narrativa, cujos detalhes ainda estão por serem desvendados. Então, resumindo, o Novo Testamento é uma obra que transcende a mera literatura religiosa. Ela revela a transformadora história da redenção, renovação e cumprimento da esperança que ressoa através das eras. Entender essa mensagem requer um conhecimento profundo das Escrituras e um nível avançado de reflexão teológica e filosófica, permitindo ao leitor apreciar plenamente a complexidade e a profundidade da narrativa bíblica.